Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 29 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos encerrar mais um livro, hein? Vamos encerrar 2 Samuel. Hoje vamos falar dos capítulos 22, 23 e 24. Alguma característica bem interessante aqui nesses capítulos é a prática de Davi, né, de escrever os seus salmos, os seus poemas, de escrever as suas canções dedicadas ao Senhor e dedicadas também a louvar a Deus por suas grandes vitórias, né? Todo o capítulo 22, por exemplo, é dedicado a essa exaltação a Deus. Mas o tema do nosso devocional é o rei confiável, e obviamente esse rei confiável não era Davi. Claro que nós estamos falando do rei Jesus. Deixe-me ler com vocês aqui um texto que na verdade vai ser bem introdutório em relação àquilo que a gente quer falar, que é 2 Samuel 24:10. Diz assim, 2 Samuel 24:10. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O que acontece aqui, só para você entender, Davi ele comete o erro de depositar a sua confiança no lugar errado. Davi, ele em algum momento, e aqui é importante só destacar que esses capítulos, né, a Bíblia não como é que é a palavra, gente? Não escolhe, né? A Bíblia não é de maneira cronológica, não foi escrita ou organizada de maneira cronológica, não respeita a cronologia. Então, esse capítulo 24 aqui, provavelmente ele está inserido em um outro cenário, talvez lá próximo do capítulo 9 de 2 Samuel e tal. Então, aqui não há uma questão cronológica, tá bom? Davi, ele resolve fazer uma contagem de todo o seu exército. E ele manda ali alguns homens, inclusive homens muito próximos dele, como Joabe, por exemplo, para percorrer todo o território de Israel naquele momento, inclusive territórios que normalmente não são considerados territórios israelitas, como parte de Tiro, de Sidom, lá bem ao norte. Davi manda então esses homens percorrer e fazer uma contagem das pessoas, uma contagem dos homens prontos para a batalha. Esse número é um número importante, quase 1.500.000 homens prontos para o combate. E aí o que acontece? Por causa disso, Deus já havia proibido de fazer esse tipo de coisa. Por causa disso, uma punição, uma opção de punição é dada a Davi. Deus, então, oferece a Davi 3 tipos de punição que ele poderia escolher entre as que ele viveria, entre as que ele teria como consequência aí do seu pecado. E o erro de Davi aqui foi confiar na capacidade dos seus homens mais do que em Deus. Davi depositou, então, a confiança que ele tinha, não mais em Deus e na promessa de Deus para ele, mas agora Davi estava depositando a sua confiança naquilo que aqueles homens, ou na capacidade militar do seu exército, na capacidade militar dos seus homens, e por isso trouxe consequências graves, não só para Davi, mas também como para toda a nação de Israel, para todo o povo de Deus, uma consequência muito drástica. Aqui a gente poderia elencar várias aplicações para nós mesmos, mas uma primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, fazendo um paralelo entre Jesus e Davi, é como, ao contrário de Davi, Jesus sempre confiou em Deus. Você percebe, por exemplo, durante o ministério de Jesus, como Jesus confiava que Deus estava dirigindo todas as coisas, mesmo os momentos mais difíceis.
naquele episódio da tempestade no mar, quando o barco está para afundar, Jesus fala, olha, eu não vim aqui para morrer desta forma, confiando exatamente que Deus traria ali o livramento para ele, mesmo nos momentos mais terríveis e dolorosos da caminhada de Jesus na terra, ali próximo da sua crucificação, ele manteve confiança em Deus. Jesus se manteve confiando que o Pai estava conduzindo todas as coisas, mesmo que fosse altamente difícil, mesmo que fosse complicado, Jesus sempre confiou em Deus. E nós também somos incitados a confiar em Jesus. Nós somos incitados durante toda a Bíblia em confiar que Jesus, ele pode ou ele vai cumprir as suas promessas. Agora, sempre que a gente fala de confiança em Deus, é importante destacar que existe alguns conceitos equivocados em relação à confiança em Deus. Confiar em Deus não é confiar simplesmente que haverá uma intervenção de Deus nas situações. Normalmente uma intervenção que nós mesmos já estabelecemos. Então, confiar em Deus não é dizer para Deus o que ele deve fazer. É acreditar que, independente do que vai acontecer, independente de como será o final daquela situação, Deus está conduzindo. Isso é confiança em Deus. Confiar em Deus não é dizer, olha, eu estou com essa necessidade, eu preciso deste milagre, então eu vou confiar que Deus vai fazer este milagre. Não é isso que a gente vê em Jesus, por exemplo. Jesus, próximo ali da sua crucificação, ele chega a falar para Deus, olha, não é bem isso que eu queria não, mas ok, eu vou confiar que o Senhor está conduzindo os seus planos. Então, confiar em Deus não é dizer, olha, eu quero que seja feito desta maneira. Confiar em Deus é dizer, olha, independente do que acontecer, eu continuo confiando no Senhor. Por exemplo, nós podemos colocar a nossa esperança, em vez de colocar a nossa esperança nas promessas de Deus, nós podemos colocar a nossa esperança no governo ou até mesmo na melhora da sociedade. Não, o Brasil vai ser um país melhor, o povo está evoluindo, ou o governo que vai ser eleito, seja ele A, ou B, ou C, ou sei lá o que for, esse governo vai, as nossas esperanças serão renovadas. Isso é confiar na pessoa ou na coisa errada. Vamos lá, a nossa saciedade, a busca por saciedade, ela pode ser colocada, por exemplo, no sexo ou nos prazeres da vida. E aí a gente, em vez de confiar que a nossa saciedade virá do Senhor, nós confiamos que virá destas coisas, como eu disse aqui agora há pouco, sexo ou prazeres. Ou segurança. Podemos achar que a nossa segurança está no dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, tudo vai se resolver na minha vida. Ou na família. Quem tem família tem tudo, como dizem por aí. Mas será que isso é verdade? É colocar segurança no lugar errado. Aí você me pergunta, pastor, mas um governo bom não é bom? É bom. Só que a nossa esperança não deve estar no governo. Que bom que os governos sejam bons governos. Que bom que os governos, ou que bom que a sociedade evolua e a gente consiga pessoas melhores para viver em sociedade. Mas a nossa esperança não está nessas coisas. E foi o que Davi fez. Ele, ainda que tivesse ali bons companheiros de armas, a esperança dele estava depositada no lugar errado. Então, qual deve ser a nossa esperança? Já que a nossa esperança não é o governo, já que a nossa esperança não é a melhora das pessoas, onde deve estar a nossa esperança? Nossa esperança deve estar na promessa de Deus de perdão, e aí eu estou falando de algo bem prático, né? A nossa esperança deve estar no fato de que Deus perdoa os nossos pecados, ou também a nossa esperança deve estar no fato de que Ele promete restaurar todas as coisas, ou seja, que o nosso futuro está garantido porque Ele nos fez promessas. O nosso futuro está garantido porque Ele afirmou que assim o faria. Então, quando você confia em Deus, não há dúvidas em relação ao futuro. Por quê? Porque você está confiando nas promessas
de Deus. E a nossa saciedade? Já que a nossa saciedade não deve estar no sexo, nos prazeres e outras coisas mais, aonde deve estar a nossa saciedade? Já que eu não posso confiar, ainda que, para dar um exemplo aqui do sexo, é algo bom, uma dádiva de Deus dada aos homens, e nós podemos desfrutar do sexo dentro da aliança do casamento, como prescrito pela palavra de Deus, então a gente pode usufruir desta bênção. Agora, o que é confiar em Jesus para a nossa saciedade? É confiar que o relacionamento com Jesus vai produzir essa saciedade. É confiar que à medida que eu vou conhecendo Jesus, à medida que eu vou me relacionando com Ele através da sua palavra, através de conhecer quem Ele é, que nos é apresentado nas Escrituras. Hoje nós estamos aqui falando bastante de quem Ele é. Então, à medida que eu vou me relacionando com Ele através da palavra, eu vou encontrando a saciedade que outras coisas prometem me dar, mas que não me dão. Então, o cristão, ele é alguém saciado. Saciado em quê? Saciado exatamente neste relacionamento com Jesus. E a nossa segurança? Eu disse que a nossa segurança não pode estar no dinheiro ou na família, que são coisas boas. O dinheiro é também algo que o Senhor nos dá. Ele pode colocar em nossas mãos recursos financeiros. E isso é bênção. A Bíblia prevê isso. Ela fala, inclusive, a maneira como nós devemos tratar esse dinheiro que o Senhor coloca em nossas mãos. A Bíblia diz que nós somos mordomos, administradores, não só dos recursos financeiros, mas deles também. Então, como nós devemos administrar esses recursos? Primeiro, administrar como se não fosse nosso. Então, é um dinheiro que não nos pertence, nós vamos prestar contas de cada um dele, cada centavo desse dinheiro. Mas, além disso, nós devemos administrar esse dinheiro com generosidade. Para dar um exemplo, outro ponto aqui que eu disse sobre segurança é a questão da família. Família é bênção, o Senhor nos deu família. Contudo, a família não pode ser a fonte da nossa segurança. A nossa segurança não deve estar nestas coisas, ainda que são boas em si mesmas. Deve estar em Deus, deve estar em Jesus. Qual é a minha segurança? A minha segurança é que Ele me faz filho de Deus. A minha segurança é que Ele transforma a minha identidade. E agora a minha identidade está ligada a quem Ele é. E o meu valor também está ligado ao que Ele fez por mim. Eu sou filho de Deus por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, a minha identidade e o meu valor não estão ligados à minha família ou ao dinheiro, mas está ligado exatamente ao quem Ele é e o que Ele fez por mim. Então, basicamente, é isso aí. O problema de Davi foi confiar nos homens. E aí não é deixar também de confiar que Deus dá habilidade para os homens para nos servir. É simplesmente entender que o centro ou o resultado dessa confiança deve estar ligada a Deus. Bom, moral da história, então, para a gente já ir resumindo aí que o tempo urge, qual que é a moral da história? A confiança em Deus é a evidência de um coração transformado. Confiança em Deus não é algo simplesmente que você busca, não é uma chavezinha que você muda em você mesmo. Na verdade, confiança em Deus é resultado da transformação que o Espírito Santo produz em você. Quando não há grande confiança em Deus, a questão não é simplesmente de virar uma chave, de passar a confiar em Deus. A questão é muito mais profunda, está ligada à transformação que só a palavra de Deus, que só o Espírito Santo pode fazer no homem. Nosso clamor deve ser: Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti. E aí vem a nossa aplicação. Baseado nisso, o que devemos fazer ou qual deve ser a nossa aplicação final? A aplicação vai em direção ou vai no formato de uma pergunta. Será que nós confiamos em Deus mesmo? Quando a gente fala se eu confio em Deus, será que nós confiamos em Deus mesmo? Ou será que nós estamos apenas confiando que Ele é capaz de fazer milagres? Bom, isso aí, muitos que não foram transformados por Deus confiavam, né, quando Jesus esteve na terra.
Então, confiar que Deus pode fazer milagres, às vezes, é meio que uma coisa sem opção, você não tem outra opção. Ou você confia que Deus pode fazer o milagre, ou, enfim, não é isso que nós estamos falando. Confiar em Deus é muito mais do que isso, é confiar as nossas esperanças, a nossa saciedade, a nossa segurança, entre outras coisas, confiar que tudo isso vem ou flui a partir dele. E aí, essa não é uma coisa que eu viro a chave, isso é o resultado da ação transformadora do Espírito Santo no nosso coração. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, obrigado por tua palavra e por nos ensinar através de vários homens e mulheres da Bíblia. Hoje aprendemos, meu Deus, que a nossa confiança não deve ser depositada nos homens ou depositada nas coisas. Davi fez isso e isso trouxe consequências graves. Por isso, Pai, nesta manhã nós queremos pedir a ajuda do Senhor, que o nosso coração, ele naturalmente inclinado a confiar em coisas que não no Senhor, possa ser direcionado através do Teu Espírito, através da Tua palavra, a confiar em Ti, nas Tuas promessas. Confiar a nossa esperança no Senhor, confiar a nossa saciedade no Senhor e confiar a nossa segurança em Ti. Sabemos, meu Pai, que o nosso coração não gosta disso. Por isso é que nós queremos pedir que o Senhor nos ajude. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.